Se você tem dinheiro aplicado nos Estados Unidos, tem imóvel, tem emprego ou qualquer coisa em relação a dinheiro e Estados Unidos, eu acho bom você tomar um chazinho de camomila ou um chazinho de hortelã antes de assistir esse vídeo, porque a coisa é séria. Muito bem, vou explicar. Você sabe que os Estados Unidos está passando por uma reforma fiscal. Já passou lá na Câmara dos Deputados, por 127 a 125, se eu não me engano, foi isso, e agora está indo para o Senado, em que os republicanos têm uma maioria pequena, estreita, mas tem, certo? Alguns desses republicanos são contra essa reforma fiscal. Mas o que chama atenção foi o que eu li na seção 899. Eu sou advogado, atuo na área tributária, e isso é grave mesmo, né? Veja bem, nessa seção 899, o título é bem curto, sabe? É uma conta, esta lei pode ser citada como Defesa de Empregos e Investimentos Americanos. Defesa de empregos, veja bem, isso é uma coisa séria. Sabe? Quando se fala em defesa de empregos, tenta proteger, assim como protege indústrias, né, a segurança nacional. Então é esse o motivo que eles estão usando para colocar essa seção 899, que está gerando preocupação nos brasileiros, vai começar talvez a gerar agora, a partir desse momento que eu vou esclarecer, né? E nos estrangeiros também, todos que têm dinheiro aplicado, seja títulos, seja imóveis ou emprego, ou receba dinheiro dos Estados Unidos. Né? Porque o que acontece? A lei ela é contra atos discriminatórios. Então, ela diz, na seção 2, ela diz assim, aplicação de medidas contra impostos extraterritoriais e impostos discriminatórios. Então, o que o Donald Trump quer? Ele quer amplos poderes para retalhar, certo? Cidadãos, empresas, investimentos, ou seja lá o que for, de um país que ele tenha preocupações em relação a tarifas ou impostos, ou seja lá o que você queira dizer. Qualquer tipo de suspeita. Ele diz aqui, claro, preocupação, não é efetivo. Se for efetivo, então piorou. Certo? Então isso ele pega empresas, inclusive, empresas, que não tenham nada a ver com o pacto. Imagine que o Brasil faça uma retaliação pequena, que aumente algum imposto sobre alguma... Você sabe que o Brasil tem uma diferença a favor dos Estados Unidos na balança comercial. E que eles estão colocando 50% sobre o nosso aço. O que ele está pedindo aqui, o Donald Trump, é uma autorização do Congresso em lei, para que, se eles tiverem preocupações em relação a qualquer aumento de tarifa aqui em relação aos Estados Unidos, eles possam confiscar o dinheiro, imóveis, renda, tudo que envolva dinheiro de brasileiro, e não só brasileiro, de todos os estrangeiros que tenham negócios com os Estados Unidos. Então imagine que o Donald Trump não goste da forma como o governo brasileiro está agindo. Ele tem autorização expressa para confiscar, porque aumento de imposto, quando é elevado, e ele está pedindo amplos poderes aqui, depois, se vocês tiverem a pachorra de ver aqui essa seção 899, procure, tem isso aí. Mas eu vou comentar aqui. Ele quer ter poderes limitados. Ele não deixa claro qual é a alíquota que ele vai aplicar. Ele só deixa claro que essas alíquotas são progressivas. Tipo assim, se o governo estrangeiro, ou seja lá o que for, não te retirar aquele imposto, aquela tarifa, que desagrade, que preocupe os Estados Unidos, eles podem aplicar gradativamente. E isso eles deixam claro aqui. No primeiro ano isso, no segundo ano aquilo, no terceiro aquilo. Isso eles deixam claro. O que eles não deixam claro, e aí mora o perigo, gente, é essa tal da preocupação. Você já imaginou eu ter a prerrogativa, por exemplo, de aplicar uma sanção, uma penalidade a uma pessoa, se eu tiver preocupação com algo que ela possa vir a fazer? Não tiver indício nenhum, apenas imagino que ela... Isso é uma arma terrível, gente, uma arma tributária terrível, é o que eles estão pedindo. Na seção 899, lá, aplicação de medidas contra impostos extraterritoriais e impostos discriminatórios. Mas ele não a seção 889 não deixa claro o que é. Qual o imposto que é discriminatório? Qual é a base? Qual é o critério para estabelecer um imposto discriminatório? Então, de repente, o Brasil pode ter lá uma tarifa de 10%
sabe, sobre algum produto americano, tá? Eles considerarem isso como imposto discriminatório e confiscar, porque quando aumenta a alíquota muito grande sobre investimentos, ações, imóveis, renda, sobre a renda de brasileiros que estejam trabalhando lá, isso que caracteriza confisco. Então ele quer oficializar o confisco. Oficializar o confisco baseado em preocupações com impostos discriminatórios que ele não relaciona, não diz o que é um imposto discriminatório. Então ele quer carta branca do Congresso para retalhar pessoas que não têm absolutamente nada a ver. Então imagine lá investidores do Irã, então. Serão os primeiros. Ele tem carta branca do Congresso para pegar lá investidores chineses e iranianos que estão trabalhando lá, que tem negócios lá nos Estados Unidos, tem imóveis. Eles são o primeiro da lista. E por que ele está fazendo isso? Porque os Estados Unidos precisa arrancar dinheiro de qualquer lado, de qualquer coisa. Entenda isso. Eles não estão se negando a colocar dinheiro em Harvard porque essa história de discriminação em relação aos judeus é uma conversa fiada. Tem aqui declarações de pessoas, de professores judeus, dizendo que 25 anos não tiveram problema nenhum lá. Eles querem inventar uma desculpa para suspender o dinheiro porque eles não têm mais dinheiro. É essa a questão, para não ficar feio o calote, para nos encadear uma debandada, mas não está adiantando. Os investidores estão tirando dinheiro, o dólar está caindo, está havendo uma desdolarização, que é diferente de câmbio. Uma coisa é o câmbio, outra coisa é a desdolarização. De algumas pessoas dizem, mas eles querem que desvalorize o dólar. Querem que desvalorize o dólar? O que vai acontecer? Esses produtos aí taxados, importados da China, vai custar muito mais caro para o americano. E você acha que vai ajudar o americano a vender mais? Claro que não. Por quê? Porque eles têm um custo muito elevado, a mão de obra é muito cara. Não tem como competir. Algumas áreas específicas de tecnologia ainda eles conseguem. Mas isso está acabando. Está acabando. A União Europeia já falou, já mandou um recado através da Úrsula dizendo: nós vamos colocar impostos sobre os patrocínios, os anunciantes do YouTube, do Google e assim por diante. Que é onde eles estão obtendo renda. Lá na China os caras já estão em semicondutores, já estão em chips e assim por diante, já estão avançando bastante. Ainda não é aquela qualidade, mas vão atingir rapidamente, assim como atingiram nos carros. Então veja bem, tá lá, sessão 899, ok? E olha, tá cheio de qualquer aqui. Listei aqui nessa sessão 99 qualquer país estrangeiro listado em tal relatório. Sabe? A palavra qualquer aparece o tempo todo, porque isso é um problema sério numa lei tributária. Problema sério. Olha aqui, ó. Olha aqui a questão da preocupação, que eu vou ler para vocês aqui no item 3. Determinação de quando o país estrangeiro tem um imposto extraterritorial ou discriminatório. Item 3. Tá? Item 3.1. Olha lá. Expressar a preocupação dos Estados Unidos, olha a seriedade disso, a preocupação dos Estados Unidos com relação a efeitos comerciais e econômicos adversos das políticas fiscais que violam tratados fiscais bilaterais e as formas fiscais internacionais. Quem mais está fazendo isso, violando tratados bilaterais e normas fiscais internacionais, é os Estados Unidos. E essa lei serviria muito bem para eles. Agora, expressar preocupações. O que é isso, gente? Ações corretivas, olha lá, no item 1, né? Ele diz assim, ó, aumento de taxa de imposto sobre cidadãos estrangeiros e empresas estrangeiras. Então, ele simplesmente faz uma lista, quais são as pessoas que tem aqui, ó, que tem brasileiros que têm uma renda, que tem a renda aqui nos Estados Unidos. Aumenta o imposto. Aumenta a alíquota. Empresas que tem aqui, aumenta a alíquota. Tá? Isso é confisco, gente. Isso é confisco. Eles querem ter carta branca para confiscar. Todos. Indiscriminadamente. É mais ou menos como as deportações. Não importa se é venezuelano condenado que fugiu para os Estados Unidos para não pagar a pena na Venezuela. Coloca todos os venezuelanos no mesmo saco e manda de volta. É isso que eles querem fazer, indiscriminadamente, e através de uma lei, gente. Olha que troço sério. Olha que coisa séria.
Eles querem autorização do Congresso em lei para fazer isso. Uma arma de retaliação comercial e econômica que atinge todos. Essa alíquota de 50% atinge a nossa indústria do aço aqui. Mas, se não chegarem a um acordo, não chegarem a uma... Sabe, se o Brasil esboçar uma retaliação, por exemplo, ou não retirar o imposto, algum imposto que nós... Eles podem expressar preocupações em relação à defesa do emprego americano, que é isso que eles colocam aqui, e podem simplesmente aumentar a alíquota sobre todos os cidadãos que têm investimento. Aqui o cara tem, aqui, ó, tem ações da Tesla, que está caindo, que desabou já tudo, né? Mas vamos supor, tem ações da Ford, ou seja lá, ações na Bolsa de Valores, que é um ativo. Ele pede autorização para inserir uma alíquota pesada, confiscar é o nome disso. Tá, ó, imposto sobre a renda, qualquer pessoa aplicável, qualquer ano fiscal, cheio de qualquer aqui. Cheio de qualquer. Olha aqui para frente. Aplicação de alíquotas aumentadas à renda efetivamente conectada de indivíduos estrangeiros não residentes. Limitada a ganhos sobre interesses imobiliários nos Estados Unidos. Mesmo não residente. Mesmo não residente. O cara tem lá uma aplicação num ramo imobiliário ou tem uma casa lá nos Estados Unidos. Daí ele pensa em vender a casa lá nos Estados Unidos. Não, a coisa tá feia, eu quero vender e vazar disso aí. Quero, sabe? Não quero mais história de dinheiro aplicado nos Estados Unidos. Os caras vão inventar uma preocupação e vão taxar um imposto violento sobre a venda do imóvel lá nos Estados Unidos. Ou seja, vai amarrar a pessoa com o dinheiro lá. Olha a seriedade disso aí. Olha a seriedade disso aí. Imposto de conservação. Em geral, no caso de qualquer pagamento, uma pessoa aplicável após a data aplicável a taxa de imposto específica nas seções. Aí ele manda as seções aqui. Mas ele diz aqui na linha 2, disposição de direitos imóveis nos Estados Unidos. No caso de qualquer alienação de interesse imobiliário nos Estados Unidos. Qualquer alienação de interesse imobiliário nos Estados Unidos. O cara é brasileiro, comprou uma casa, está trabalhando lá, está nos Estados Unidos, está com visto, está tudo certo. Está tudo certo, está regular, não é imigrante irregular. Está tudo certo. Trabalha, tem uma casa lá. O que eles estão dizendo? No caso de qualquer alienação de interesse imobiliário nos Estados Unidos. Imposto de conservação, eles estão chamando. Isso aqui é um absurdo dos absurdos. Tá? Pega aqui, ó, ele diz aqui no item 1 aqui do 3 aqui. Pessoa estrangeira, empresa estrangeira, acionista estrangeiro. Acionista estrangeiro. Gravíssimo. Gravíssimo. O que é uma pessoa aplicável? Qualquer indivíduo, qualquer empresa estrangeira. Tá bom para você isso? É isso aí. Tem americano, tem congressista americano dizendo, não que eles tenham amores pelos estrangeiros, não. Eles estão pouco se lixando para os que já têm dinheiro, já têm títulos, já têm imóveis, eles estão pouco se lixando para esses. Eles querem mais que o Trump bote a mão mesmo. Mas o que eles estão alertando é que empresas que pensam em ter negócio nos Estados Unidos, pessoas que pensam em morar nos Estados Unidos, pessoas que pensam em trabalhar nos Estados Unidos, podem mudar de ideia, com certeza. Imagine, a qualquer momento os caras inventam uma preocupação com o presidente, com o governante ou com o partido que está aqui no Brasil, seja lá o que for, uma preocupação de isso é motivo suficiente para eles acharem que isso é discriminatório e baixar um decreto ali no canetaço, assim como as tarifas no canetaço, entende? Dizendo que pode aumentar o imposto de renda, imposto sobre alienação, imposto sobre aplicações e assim por diante. É isso aí. É esse tipo de coisa que a gente está desde o início combatendo aqui. Olha, é impressionante, é impressionante. Tem aqui um trecho aqui, ó, um trecho pequeno. Deve ter aqui no máximo umas 5 linhas, e a palavra qualquer aparece várias vezes. Eu vou ler para vocês. O termo imposto extraterritorial significa aqui qualquer, vamos lá, vamos contar, qualquer imposto por um país estrangeiro sobre empresa, incluindo qualquer negócio ou negócio de tal empresa, que é determinado por referência a qualquer renda, 2, e lucro recebido por qualquer pessoa, certo? Incluindo qualquer comércio ou negócio de qualquer pessoa, já foi 5,
de cadeia de propriedade, determinando sem levar em conta os interesses de propriedade de qualquer indivíduo, exceto em tal da lei, da razão de tal empresa ter o interesse de propriedade dentro de direito ou indireito, ou direito ou indireto de tal pessoa. Mas veja bem, seis vezes, cara, eu contei aqui num pequeno trecho. Qualquer. Tipo, eles não querem nem que seja analisado caso a caso. Não. Não vamos perder tempo analisando caso a caso. É qualquer, o tempo todo. Você está entendendo? Quem que está sendo discriminatório? E eles dizem imposto discriminatório. Preocupação com imposto discriminatório. E aí vai. Tá? Lei de Defesa de Empregos e Investimentos Americanos. Eu já disse desde o começo. Se você está pensando nos Estados Unidos, não vá. Vá para o Canadá, por exemplo. Vá para outro lugar. Estudar, vai aplicar seu dinheiro, vá. Quer ir para o exterior, vá. Tá? Eu tenho três filhos que já foram para os Estados Unidos estudar. 2 residem lá, um fez intercâmbio e voltou, e 2 que estão ainda pequenas, que ainda podem estudar no exterior. Essas que são pequenas, que não foram ainda, para os Estados Unidos, eles não vão. Não vão. Tá? Não vão. Porque a preocupação é muito grande, gente. É gente sendo pego em blitz. Imagina o cara pega em blitz, de repente, cadê o documento? Não sei o que, tá fora. Algema o cara, bota no camburão, manda. O que é isso, cara? A qualquer momento, qualquer pessoa. Isso é um absurdo dos absurdos. E é isso que está sendo votado lá no Congresso. Tá agora para o Senado, daí do Senado volta lá para a Câmara dos Deputados, tá? Que agora tem um oponente forte, né, que é o caso do Elon Musk, que pode melar todo o jogo, porque com certeza ele vai usar a influência dele sobre 3 ou 4 deputados lá, o que é suficiente para não deixar passar. Isso é absurdo. Mas caso passe, vai para a sanção do presidente. É um troço fora de propósito, total fora do propósito. E volto a dizer, quem está alertando para isso não está nem um pouquinho, nem um tiquinho preocupado com quem já recebe dinheiro, com quem já tem aplicação, com quem já trabalha, com quem tem imóvel, com quem tem empresa, com quem tem participação na empresa, não. Eles estão preocupados com os outros que podem não vir. E realmente, agora, o Trump e o seu pessoal querem meter a mão em tudo que eles puderem, menos na mão dos ricos. O que eles estão fazendo é a forma moderna de matar a pessoa de fome. Alguns ditadores cercaram regiões inteiras nos seus países, não vou entrar em nomes aqui, mas você sabe na história o que aconteceu. Cercaram regiões inteiras para deixar a população morrer de fome. Teve casos de canibalismo dentro. O que eles estão fazendo agora? Eles querem tirar a saúde de 37 milhões de pessoas que estão abaixo da pobreza. Matar de fome? Não dá. Não dá para matar de fome. Certo? Não dá para prender e não dar comida. Agora, não dá assistência médica o suficiente para que os caras morram? Isso dá. Não dá educação alimentar para os caras cuidarem da saúde? Isso também dá para ser feito, mas não vamos fazer isso. É esse o plano? É esse o plano de salvação da economia americana? Deixar 10 estados dos Estados Unidos, tem 50 estados, deixar 10 estados totalmente desprovidos de assistência? Porque da onde que você acha que esse projeto fiscal vai tirar dinheiro? Do Medicaid, da alimentação, né? Não vão deixar a pessoa morrer de fome, mas que espécie de alimentação que eles vão dar? Ração? Quirera?
O que é isso, cara? O que é isso? Aí os caras pegam, tascam pau em Stalin, tascam pau em Hitler, mas o que eles estão fazendo? Elegeram o imigrante como inimigo. Pega o mais fácil. O caminho mais fácil. Precisamos de um inimigo. Pega o caminho mais fácil. Eles são culpados de tudo que está acontecendo, toda a desgraça que está acontecendo. Vamos fazer uma relação de quem a gente pode. Né? Aí colocaram lá o imigrante e China e países que têm imposto uma tarifa lá em relação aos Estados Unidos. E Ásia, pronto. Esses são os nossos inimigos e pronto. Para que o povo americano pense que eles não são o problema. O Hitler fez isso. A Alemanha aprendeu a duras penas, foi destruída 2 vezes para aprender a não fazer esse tipo de palhaçada. A Rússia também, mesma coisa. A economia da Rússia está em frangalhos, gente. A China tem um PIB enorme, mas distribui esse PIB na população de 1,5 bilhão para você ver. É pobre. Então é isso que acontece, cara. É isso que acontece. Esses ditadores fizeram exatamente isso. Autonomia, olha, em lei, aprovada pelo Congresso. Para retalhar preocupações. E escolhem lá, né, como inimigos os imigrantes, sendo que o maior inimigo dos Estados Unidos se chama hoje governo dos Estados Unidos. Esse é o maior inimigo. Esse é o maior inimigo. Porque para gastar em armas, tem. E sabe qual é a justificativa que eles usam para esse gasto de 1 trilhão em armas? Vê se pode um negócio desse. Não é a defesa dos Estados Unidos. Não é. Porque nenhum país precisa ter 23 mil ogivas atômicas. Ninguém precisa de tudo isso. A justificativa, sabe qual é? Gera emprego. Você vai gerar emprego colocando o mundo sob a ameaça de uma guerra nuclear. Você vai gerar emprego colocando dinheiro num porta-aviões que só dá despesa, cara. Você vai gerar emprego fazendo um programa de guerra nas estrelas, domo de ouro, sendo que vai implodir, a coisa vai explodir aí dentro dos Estados Unidos. Ninguém vai jogar uma bomba atômica contra os Estados Unidos, a não ser que ele atire primeiro. Agora, me diga, precisa esse domo de ouro? Não precisa. Qual é a jogada? Cascalho, participação nesses 750 bilhões. E nem emprego gera isso. Dizer que gera emprego para fazer arma muito mais do que o necessário já é um absurdo. Pega esse 1 trilhão e aplica outras coisas. Acaba, por exemplo, com esse sistema da pessoa ir lá e ter que ir na bomba do combustível se servir. Faz aqui como o Brasil, que tem o frentista. Aliás, precisamos defender o frentista, para que não comece essa palhaçada, essa automação de pessoas aí, self-service. Precisamos fazer isso imediatamente. Uma lei que proteja não só o frentista, mas o taxista, o aplicativo, para que não venham carros autônomos aqui, tome. O Brasil tem uma possibilidade muito grande de proteger isso e ser um oásis no mundo de pessoas da Finlândia, da Noruega, que vão ter impostos, vão ter benefícios sim do governo, mas não vão ter trabalho. O cara não tem como se sentir útil. A Noruega tem 3 milhões de dólares para cada norueguês que nasce de poupança. Por isso os caras estão votando essa lei, mesmo que tenha saúde, que tenha idade para trabalhar, vai receber um dinheiro para não fazer nada. A questão é que o trabalho dignifica, a pessoa se sente útil, ela tem a responsabilidade educacional o trabalho. O Brasil, poucas vezes falo do Brasil aqui, não gosto de me meter na política do Brasil. Não entendo da política do Brasil, não acompanho a política brasileira.
Várias pessoas aqui pedem, mas comente isso, comente aquilo, não tenho, não acompanho. Mas uma ideia de vez em quando eu posso dar. Já pensem nisso. Protejam o trabalho contra automações, aplicativos e assim por diante. Porque o que está acontecendo lá no Walmart em função dessas tarifas chinesas? Os caras estão robotizando tudo. Dispensando gente uma atrás da outra e colocando lá as maquininhas para transportar os produtos. Eles estão acelerando o processo de automatização. Agora me diga, a economia está preparada para isso? A economia americana está preparada para isso? Não está. Não está preparada. Não está preparada para mandar essas 200 mil famílias para a rua que o Elon Musk colocou para fora. Não está preparada para isso. Sabe, tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Tipo assim, uma lei. Eu estou fazendo brainstorming aqui, mas tem que ser. Sabe, tem que usar de criatividade. Uma lei assim: olha, a empresa que contratar um funcionário público federal não vai precisar pagar imposto, blá, 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 vai ter isenção, enquanto essa pessoa estiver trabalhando nessa empresa. Se é o caso de esvaziar, se é o caso de diminuir, acho que está sobrando, tem pessoas sobrando aqui, então vamos incentivar a empresa a contratar esses profissionais, o profissional que queira, que é funcionário público, com isenção. Porra, você fica livre, porque tem realmente instituições que tem um inchaço de pessoas, tem. Mas não justifica mandar a pessoa para a rua, sem preparo. O cara já escolhe o serviço público porque ele não tem espírito empreendedor. É inteligente, mas não tem espírito empreendedor. Ele pega e manda o cara embora. Chama ali na salinha, leva a caixinha de papelão aqui, acompanha até a mesa, enche as coisas pessoais e leva até o estacionamento para pegar o carro e tchau. O que é isso? Que espécie de sociedade é essa que a gente está criando? Tem que haver criatividade. Indústria, empresa tal, que contratar. Tá? Mas vai ter que contratar no período no mínimo de 10 anos. Vai ter isenção disso, daquilo. Tá? Não vai pagar imposto nenhum sobre o pagamento salarial daquela pessoa. Nada para o governo. Vai ter incentivo, inclusive. Você recoloca, você atende a aspiração da indústria e diminui lá onde há excesso. Mas não botar na rua. O funcionário público vai ver se ele gosta da empresa, gosta da indústria, se a indústria gosta dele, se tem potencial, se mulher tem, gente. Porque tem muita gente inteligente que passou em concurso que está sendo desperdiçada. Eu já estou entrando em política nacional, não quero. Tá? Vamos voltar lá para o caso do Trump. Então essa seção 899 aí preocupa tremendamente. Preocupa tremendamente. Então, de cabo a rabo, é um show de horrores. Aí, olha, tem uma coisa que é boa, e que é pequena, e que não vai afetar nem para mais nem para menos o caixa dos Estados Unidos, que é a dedução sobre gorjetas. Dentro desse pacote está dizendo lá o cara que recebe gorjeta, o entregador, o garçom, tem como deduzir lá as despesas dele para diminuir impostos sobre as gorjetas. É uma coisa boa. Só que pega uma quantidade pequena e os valores que eles estabelecem para começar a valer essa isenção são muito altos. É uma minoria de garçons que atinge aquele valor que vale a pena essa isenção, mas mesmo assim vale, porque são pessoas humildes. A diferença é pequena e tem congressista dizendo, então a solução, já que não dá para mexer nisso, não dá para mexer no outro, vamos tirar a dedução dos garçons, dos entregadores. Vê se pode um pensamento ignorante e imbecil desse. É um dinheirinho de nada perto do 1,2 trilhões de dólares que o governo federal vai deixar de ganhar beneficiando os ricos dos estados ricos como a Califórnia. Porque as deduções lá dos impostos estaduais e municipais, do SALT, beneficiam os mais ricos, não os mais pobres.
que não tem despesa de médico, de iniciativa privada para alcançar a alíquota, para alcançar o benefício da dedução. 1,2 trilhões de dólares. Os caras não querem mexer. Que vai beneficiar os ricos, não querem mexer. Agora, tirar dinheiro do Medicaid, do Medicare, tirar dinheiro do garçom, do entregador de aplicativo, aí eles querem tirar. Aí eles querem mexer. Não tenho nada contra o Donald Trump, não tenho nada contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país belíssimo, tem muita coisa boa, certo? Mas algumas pessoas aqui do canal querem mais é que se lasquem. E às vezes eu fico pensando, eu não tenho o que dizer. Porque tudo que eles falam que os Estados Unidos fez de maldades é verdade. Eu não tenho como rebater, eu não tenho argumento para rebater. Só a CIA, a quantidade de irregularidades, de crimes que eles cometeram. Só a CIA. Você vê que eu penso que os crimes econômicos são muito maiores. Isso é o que eu sempre digo. Uma guerra mata lá 5 milhões. Né? No caso do Vietnã, lá são 50 mil americanos que morreram no Vietnã. Isso morre no Brasil 60 mil pessoas assassinadas e normalmente é problema de dinheiro de pinga de 10 reais, de 20 reais. Vai dizer que problema econômico não mata? Mata muito mais do que guerra. Então exige realmente novas cabeças, um pensamento mais evoluído, certo? O Gorbachev, quando teve encontro com o Reagan, ele disse assim, o cara é um dinossauro, porque o Gorbachev tinha 53 e o Ronald Reagan tinha quase 80. Esse conflito de gerações aqui, não isentando o seu Elon Musk das cagadas que ele fez, porque fez e tem que pagar. Já falei, pega 200 mil e indeniza cada uma das famílias que você mandou embora. Para começar, tem moral para falar alguma coisinha. Porque não adianta agora meter o pau no Donald Trump, você fez parte da maracutaia. Faz parte. Então é isso. Essa coisa mal engembrada, sabe? E tem realmente ali, além de tudo isso, um conflito de gerações entre o Elon Musk e o Trump. Tem um conflito de gerações. Não que seja uma geração melhor, não. Porque tem muito jovem aí que não tem ideia do que é uma guerra e está botando lenha na fogueira. Pela simples vontade de mudar. Não é assim. Então vamos acompanhar, gente. Agora, o que eu digo? Se você, volta a dizer, para encerrar aqui, se você tem imóvel, tem negócio nos Estados Unidos, tem aplicações assim por diante, fique esperto. Fique esperto. Essa lei ali pode cair como uma bomba em cima do teu dinheiro. Ok? Compartilhe, comente, deixe o seu like, mande um valeu. Tem pessoas que mandam 2, 4, 6, 10 reais, 5 reais. Né? Ajuda, são milhares de pessoas. A gente está batendo alguns números aqui muito interessantes. Semana passada passamos de 20 mil seguidores. Agora estamos passando de 3 milhões de visualizações. O canal tem pouco tempo. Né? E a partir do Donald Trump, da eleição do Donald Trump, da posse do Donald Trump, que a gente começou efetivamente a trabalhar de forma mais comprometida com o canal, porque não aceitamos o fato dele colocar tarifa sobre o Brasil, que é um país pobre, vai taxar o outro. Mano. Tem tanto país rico, agora vem mexer com o Brasil, que tem balança desfavorável em relação aos Estados Unidos, né? Vai se catar. E daí complicou com o negócio do Canadá e assim por diante. Então nós realmente vimos trevas, sabe? Trevas no horizonte, e o nosso canal tem o objetivo de levar luz onde há trevas para evitar o pior. Sabe? Não queremos o mal de ninguém, nós queremos evitar o pior para a humanidade. Tá? Então é isso aí. Faça qualquer coisa, só não fique parado. Até a próxima.